Paz do Senhor, amados irmãos, Deus os abençoe no nome de Jesus. Eu sou o irmão Bruno e estamos aqui novamente para mais uma lição do nosso estudo bíblico da Assembleia de Deus Marcos Antigos, no nosso terceiro trimestre do ano de 2020. Nosso estudo baseado nas lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde o tema deste trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Tem sido uma lição tremenda, uma lição que tem nos trazido para um despertamento neste tempo de crise. No momento em que está sendo gravado esse vídeo, estamos no meio de uma pandemia que assola o nosso planeta e, acima de tudo, há uma necessidade da igreja se manter desperta, se manter atenta, se manter ligada e conectada com o Espírito Santo de Deus nesses momentos, porque Deus tem feito grandes maravilhas e grandes obras neste tempo. É um tempo em que muitas coisas têm acontecido, muitas situações têm vindo à tona, situações que muitas vezes acreditávamos que não aconteceria próximos a nós, situações climáticas, desastres, situações em que nós olhamos para nós mesmos e percebemos o quão nós somos frágeis. Mas, acima de tudo, se estamos firmados com Cristo, devemos perseverar até o fim, pois seremos salvos. Glória a Deus por isso. E a lição de hoje que eu venho aqui para trazer para os irmãos é a lição de número 3, que tem como seu título o despertamento renova o altar. Louvado seja Deus. E sem mais delongas, não querendo conversar muito com os irmãos, vamos começar a nossa lição. A nossa lição ela tem como seu texto áureo, seu texto base, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática da lição vai dizer que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma grande realidade. O cristão que está focado a cada dia renovar o seu altar, renovar o seu relacionamento com Deus, ele tem uma vantagem muito grande no âmbito espiritual, porque ele está conectado com o Papai, ele está conectado com o Deus que ele serve. Infelizmente, vivemos em um tempo em que existem e vemos cristãos que estão na casa do Senhor, mas infelizmente não têm uma conexão com Deus. Infelizmente não renovam o seu altar. Infelizmente não se preocupam em manter uma conexão, uma conversa, um relacionamento com o Deus que ele serve. Então o crente, o cristão que tem o seu altar constantemente renovado, Satanás ele não tem poder sobre a sua vida. Existem obstáculos em nossas vidas, em nossa caminhada, que muitas vezes ele é colocado em nossa vida por omissão nossa, porque nós não estamos tratando o nosso relacionamento com Deus como realmente deveríamos tratar. Existem sim obstáculos que vêm até nós, que é uma permissão de Deus para que nós possamos amadurecer na fé.
Porém, existem obstáculos que nós pegamos com as próprias mãos, porque deixamos o nosso relacionamento com Deus de lado. Então vamos ficar atento nessa lição, que ela é tremenda e ela vai nos frisar muito a questão justamente, até deixei separado aqui para passar aos irmãos, a necessidade de nós entendermos que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Porventura, lá no começo da humanidade, houve uma desobediência do homem para com Deus. E a partir daquele momento nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados da glória de Deus. E a partir do momento que Deus manda o seu Filho unigênito, como diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento em que ele mandou o seu filho, ele veio para essa terra e ele morreu, ele foi crucificado para me trazer salvação e para te trazer salvação. A partir desse momento, Cristo se torna o centro da nossa comunhão com Deus. Então devemos focar em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a introdução da nossa lição vai dizer que nós iremos meditar hoje sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. É por isso que nós devemos entender que Cristo é o centro, porque cada vez mais há uma necessidade de nós estarmos mais perto de Deus. E como o homem ele teve a sua glória destituída no jardim do Éden, quando o homem desobedeceu às ordens de Deus, e sim, Deus mandou o seu filho, Cristo vivo, para morrer por mim e por você. Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele é o elo de ligação da minha comunhão com Deus. Ou seja, o meu pecado, ele estava aberto para todo mundo ver. Eu nasci pecador, você nasceu pecador, mas a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este selo, esta multa, esta dívida que você tinha para com o Pai por ser pecador, ela foi paga pelo sangue de Jesus do Calvário. Então a sua dívida ela foi paga. Você não precisou pagar com dinheiro, você não precisou pagar com uma casa, com um carro, não. Você pagou aceitando Jesus como seu Salvador. E Jesus Cristo pagou essa dívida com o seu sangue. E a partir desse momento, você pode dizer de boca cheia que você é filho de Deus, que você teve o elo de ligação com Deus novamente recuperado, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, versículo 3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso ao Deus através do altar. E este será o holocausto contínuo, ou seja, antes mesmo de Jesus vir, como os homens conseguiam ter o seu elo com Deus recuperado? Eles pecavam continuamente, o seu corpo continuava pecador. Então eles traziam
sacrifícios de animais e ofereciam a Deus através do altar para recuperar este elo de ligação com Deus. Porque ainda a vinda do Messias, do Cristo, que viria para salvar a igreja, era apenas uma profecia, era apenas uma promessa. Então era dessa forma em que o povo se encontrava para ter o elo de ligação novamente com Deus. Então, este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus almejavam estas bênçãos através do altar, através dos sacrifícios. Então nós temos na Bíblia vários exemplos disso, que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então a base da questão do altar, colocando já para um dia de hoje, para nós sermos bem breve, é que nós devemos restaurar o nosso altar para com Deus para obter o nosso perdão. Porque não adianta muitas vezes nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nós queremos servir, mas nós temos o nosso altar sujo, o nosso altar com o sacrifício impuro. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, que este corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então hoje o meu corpo ele tem que ser o sacrifício vivo para eu oferecer a Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, este corpo faz parte do meu elo de ligação com Deus. Então há essa necessidade de eu estar com este altar puro, este altar limpo, como uma noiva que espera o Cristo para o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, nós entendemos que todos os verdadeiros despertamentos da Bíblia Sagrada começam com a restauração do altar. Primeiro exemplo, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Temos base no texto de 1 Reis, capítulo 2, 18, versículo 30. Depois sim Elias sacrificou sobre ele e orou a Deus. Olha só que interessante. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, antes de você se prostrar, antes de você pedir, antes de você clamar, antes de você fazer qualquer coisa, se apresente perante o teu Senhor com o teu altar consertado, com o teu altar limpo, com o teu altar restaurado, com o teu altar renovado. Meus irmãos, se eu for discorrer aqui os textos da Bíblia, pode sair várias pregações, mas é simples o que nós podemos dizer aqui essa noite. Há uma necessidade de nós nos apresentarmos diante do nosso Deus de verdadeiro caráter, sem hipocrisia, sem mentira, sem pensamentos torpes. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que o evangelho tem sido deturpado com hipocrisias. Vemos verdadeiros homens parecidos com os fariseus na época de Jesus Cristo, que quando passavam as salvas para dar as ofertas, faziam questão de encher as suas mãos com moedas de prata, jogar para fazer barulho, para perceberem que grandiosas eram as ofertas deles. Mas por dentro eles continuavam podres, eles continuavam imundos, eles continuavam projetando coisas malignas, a mentira imperava no meio deles. Infelizmente isso Deus não aceita, é abominação diante dos olhos de Deus. Então nós podemos e temos que perceber que para nós sermos verdadeiros cristãos genuínos e para nós termos um verdadeiro despertamento na nossa vida, nós temos que renovar o nosso altar. Nós temos que renovar o altar de adoração para a nossa vida, da nossa vida. É tremendo. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e a separou. 2 Crônicas 29:3. Mandou purificar o templo,
tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás por um altar construído com um modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Aleluia! O despertamento levou à separação do altar. O despertamento, ele é o resultado da sua mudança. Eu não vou focar nessas palavras bíblicas, eu vou focar em você. O despertamento verdadeiro na tua vida, a resposta que você tanto busca para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que situação que você se encontra, mas a resposta que você procura começa primeiramente pela restauração do teu altar. Você não tem como se apresentar diante do teu Deus. Você não tem como se apresentar diante de Cristo com um altar impuro. Imagina que você é convocado ou convocada para uma audiência em um Supremo Tribunal, de alguma situação, independente do que seja. Quando você entra num tribunal, você tem que entrar bem vestido, bem quisto. Você entra na audiência, todas as perguntas que o juiz faz, você tem que responder pela verdade, acima da verdade, perante a lei você pode ser punido e até preso se você não condizer com a verdade. E lá você tem que agir da forma correta. Quando você se prostra diante de Deus, a sua reverência tem que ser maior. Você tem que se apresentar livre do pecado. Você tem que se apresentar livre da mentira, livre da soberba. Você tem que apresentar a verdade que está dentro do teu coração. Você tem que se mostrar verdadeiramente arrependido dos teus erros. Você tem que mostrar uma pessoa correta da forma que você é. Infelizmente, você não tem como esconder quem você é perante de Deus. Você pode vir até conversar comigo, aparentar ser uma pessoa para mim e ser outra pessoa por dentro, e eu, Bruno, não vou nem perceber. Muitas vezes as suas intenções, as coisas que você faz dentro da tua casa, quando você se fecha no seu quarto, dentro do banheiro, eu não sei o que você faz lá na tua empresa, onde você trabalha, eu não sei o que você faz. Eu posso achar uma coisa de você e você ser completamente uma coisa diferente. Mas quando você se apresenta diante de Deus, você tem que se apresentar pela verdade. Você tem que se apresentar diante de Deus aquilo que você realmente é. Não aquilo que você quer que Ele ache que você seja. Nós servimos a um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você não tem como esconder nada de Deus. Então se apresente a Deus com o seu altar restaurado. Se apresente a Deus com a verdade que está dentro do teu coração. Então, meus irmãos, acima de tudo, renove o seu altar. Acima de tudo, se apresente perante o teu Deus como aquilo que você realmente é. Ah, irmão Bruno, mas eu sou pecador, irmão Bruno, eu sou mentiroso. Irmão Bruno, eu tenho pensamentos perversos na minha mente. Meu irmão, Deus conhece a sinceridade do teu coração. Você quer, a partir desse momento, você tem o desejo de ser liberto disso? Deus sabe do teu desejo do coração. Se coloque diante dele, se prostre diante dele. Fala, papai, eu tenho esse erro, mas eu quero isso fora de mim. Eu me apresento verdadeiramente diante de ti. Mas não adianta você com esses pensamentos na mente, você com esses pecados enrustidos dentro de ti, tentar se apresentar diante de Deus como se você não tivesse isso. Não. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro. Ele conhece aquilo que sonda o teu coração. Ele sabe dos teus pensamentos. Ele sabe das tuas atitudes. Então seja verdadeiro para com teu Deus. Que com certeza você verá o quanto a sua vida ela vai se transcorrer de uma forma diferente. Amém? Então, tópico 2, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus.
No tempo do Antigo Testamento, meus irmãos, o altar era o ponto central do culto. Acompanha comigo. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus lá no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto: primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. E ainda escreveu: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para quem tudo tenha a preeminência, em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Para vós os que credes é preciosa a pedra principal da esquina. Olha que bênção, aleluia. Eles falam da pedra principal da esquina, porque na época, no tempo antigo, na época de Jesus, os pilares das casas que eram construídas, elas não tinham como a sua viga de sustentação as vigas principais, eram pedras de esquinas, eram grandes vigas de sustentação que faziam ligação entre as partes laterais, as partes de esquina das casas, que isso dava sustentação para as edificações se manterem de pé. Então ele fala que Jesus é a pedra de esquina, a sustentação da igreja, aquele que trouxe o elo de ligação do homem para com Deus, aquele que veio para tirar o jugo de Satanás sobre o homem, porque Satanás ele podia muito bem apontar para você e falar: você é pecador, você é destinado, aleluia, louvado seja Deus, você é destinado a uma vida de separação de Deus. Mas a partir do momento que Jesus Cristo vem, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, nos propõe a salvação, a partir deste momento Satanás se cala, porque aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, este é salvo e liberto das garras do inimigo. Louvado seja Deus. Então toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. A Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta veementemente, ela aponta de uma forma simples e de uma forma reta para Jesus Cristo. Nós temos uma diferença de escritas de 1.600, 1.700 anos, mas sempre aponta para Jesus, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o único, sem pecado, Cordeiro vivo, verdadeiro, justo, Príncipe da paz. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, olha só, com o sacrifício do seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e João 3,16, como eu já falei. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios 5,19. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2. Nos nossos pecados sobre o madeiro. Padeceu para levar-nos a Deus. Morreu para nos ligar a Deus. Padeceu para permitir com que eu e você fôssemos salvos, fôssemos libertos. Ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Isso é muito interessante, porque Cristo, quando ele sobe ao Gólgota, quando ele é crucificado como um cordeiro vivo, fazendo um link ao altar de sacrifício do Antigo Testamento, em que era necessário ser sacrificado um cordeiro limpo, sem mancha, um cordeiro sem impurezas. Jesus Cristo,
ele é crucificado sem nenhuma mancha, ele é crucificado sem pecado, ele é crucificado com o seu corpo livre do pecado. E a partir do momento em que ele diz está consumado, aquele momento é como se fosse feito um sacrifício oferecido a Deus para a libertação de todos os homens desta terra. A partir daquele momento, Jesus Cristo é o Cordeiro, é o sacrifício para que eu e você possamos estar aqui. É simples, meus irmãos. Nós não precisamos ficar fazendo rodeios, falando palavras bonitas e palavras diferentes. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo que faz você ter paz. É Jesus Cristo que permite com que você tenha uma mente livre. Infelizmente, as pessoas que estão lá fora acreditam que estão livres, que podem fazer o que quiser, que podem sair, que podem se embebedar, que podem aproveitar o máximo da sua vida. Mas mal elas sabem que elas são aprisionadas, que elas são escravas, que elas são servas. Mas você que aceitou Jesus, que tem o seu Cristo como seu Senhor e Salvador, você é livre. Você é livre das garras do inimigo. Você tem a mente aberta. Você tem a escama dos teus olhos arrancadas. E você tem a visão espiritual de que Jesus é o centro da tua vida. De que Jesus, ele fez o que fez através do projeto do Pai, o Deus eterno, para que você possa ser livre hoje. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Porque o Espírito Santo quer que pelo despertamento nos mostrar a grande vitória de Jesus no Gólgota. Ou seja, ele morreu, ele foi humilhado, ele foi, meus irmãos, ele apanhou, ele foi quase esquartejado. Mas quem olha pelos olhos humanos acredita que isso foi uma derrota. Acredito que isso foi o momento mais triste da história de Jesus. Mas nós temos que entender que essa foi a maior vitória. Essa foi a maior vitória da humanidade. Este homem, ele cumpriu o seu propósito naquele momento. Enquanto muitos apontavam o dedo, enquanto muitos naquele momento olhavam para ele e falavam, olha um derrotado. Aleluia, louvado seja Deus. Olha um derrotado ali. Ah, meus irmãos, era a vitória do povo de Deus sendo consumada. Era a vitória da igreja sendo consumada. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós temos que cuidar com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de denominações psicológicas, avivalistas, especialistas, e fazem o público rir, chorar, jubilar, pular. Irmão, vou até sair da lição e vou explicar para você. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que parece que a igreja de Cristo está proliferada na terra. Você olha para todos os cantos, para todas as ruas, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali. Meu Deus, olha que bênção, o evangelho de Cristo sendo propagado. Parece, meu irmão, que o evangelho está a todo vapor, mas infelizmente existem igrejas
João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem hoje igrejas que usam o teu emocionalismo, existem igrejas que hoje só querem te fazer chorar, existem igrejas que hoje existem para arrancar o teu dinheiro, existem igrejas hoje que aparenta ser uma bênção, mas é só pessoa pulando, é só pessoa falando em mistério. Mas, meu irmão, você quer saber qual é a igreja correta para você estar, para você congregar? É a igreja que zela pela palavra. A palavra de Deus está acima. Hoje a palavra de Deus, ela é a característica de Cristo nesta terra. Então, se você congrega ou se você conhece uma igreja que tem o zelo pela palavra, daí sim você está muito bem congregado. Uma igreja que zela pela palavra, uma igreja que vive o que está na palavra. Porque, infelizmente, verdadeiramente existem muitas e muitas e muitas e muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo afora, que são apenas pessoas querendo se aproveitar do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, basicamente, essa lição ela foi bem simples. Ela nos disse que há necessidade de nós renovarmos o nosso altar. E há uma necessidade de nós sabermos que Jesus está no centro de tudo. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Qualquer coisa que precisar, sempre estaremos aqui para o que você necessitar. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.